Olá pessoal, voltei! Pois é, e na aula de hoje nós vamos falar sobre pronomes demonstrativos e pronomes relativos. Os pronomes relativos, a gente já sabe, servem para fazer substituição em referência a um substantivo, certo? Essa referência, ela pode ser anafórica, que é a mais comum, ou seja, o substantivo, ele faz referência a um termo citado anteriormente, a um antecedente, como ela pode ser catafórica, ou seja, ela faz referência a um termo que ainda vai ser citado na oração, ok? Então vamos observar agora quais são os tipos de pronomes relativos. Nós temos os variáveis, aqueles que vai sofrer mudança em número e em gênero, e nós temos os invariáveis, que só tem uma forma, não vão mudar de jeito nenhum. Vamos lá, o qual é variável, os quais e as quais, quanto, quantas, e cujo, cujas, ou seja, variam tanto para o plural como para o feminino. Enquanto os invariáveis são quem? O que é o nosso pronome relativo universal, o quem e o onde. Então vamos fazer agora uma compreensão bem rápida e básica sobre o uso dos pronomes relativos. O que e o qual, eles são equivalentes, ok? A única diferença é que o que não muda. Então, se a palavra, o substantivo que ele está substituindo é masculino, é feminino, está no plural, está no singular, não importa. Agora, se eu for usar o qual, eu vou ter que variar de acordo com ele. Vamos pegar agora um exemplo que a gente possa fazer essa substituição e vocês percebam essa variação. Vamos lá. O livro que eu li é muito interessante. O livro, o qual eu li, é muito interessante. Ou seja, a palavra livro é um substantivo que está no masculino e está no singular. Portanto, o pronome o qual, ele vai permanecer no masculino e no singular. Vamos falar agora a diferença entre o que e o quem. Só para vocês perceberem, a diferença que eles vão ter é justamente no verbo logo depois dele que vai ser conjugado. Olha que loucura. Vamos lá. Os textos que eu... Quem fez essas redações muito boas? Professor, fui eu que as fiz. Ok? Pronto. Eu, sujeito, que as fiz. O verbo ele é conjugado em primeira pessoa, porque está substituindo o eu, que sou o sujeito da oração. Quando eu digo assim, professor, fui eu quem fez. Olha a diferença. Quando eu uso o pronome relativo quem, o verbo não conjuga, não concorda mais de acordo com o eu, que é o substantivo que ele está substituindo, mas sempre em terceira pessoa. Então, fui eu quem... Vamos agora para a compreensão do uso do pronome relativo onde. Vocês já sabem que o pronome relativo onde tem sentido de lugar. Isso é certo. Se perguntar lá tiver sublinhado, o sentido dessa palavra sempre vai ser lugar. Portanto, pessoal, por lógica e raciocínio, toda vez que eu for utilizar um pronome relativo onde, é porque ele está se referindo, está substituindo a um lugar. Se não for um lugar, é porque não está correto. Ok? Quando vocês quiserem utilizar o onde dentro dessa linguagem informal de vocês, e vocês perceberem que não é um lugar, vocês vão trocar pelo em que. Ok? Vamos ver o exemplo para que vocês possam perceber. Espera-se do governo medidas mais eficazes, onde todas as... Não. Se são medidas eficazes não é um lugar. Medidas eficazes é uma ação, é uma situação. Então eu não posso utilizar o onde. O correto nesse caso vai ser o quê? Espera-se do governo medidas mais eficazes, em que a população possa ter credibilidade, confiança e colaborar com... Entenderam a situação agora? Ok. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o cujo, que eu já coloquei em prova com vocês e já brinquei com vocês na primeira avaliação ainda quando estávamos na escola. O cujo sempre, amém, vai fazer referenciação catafórica. Então o que é referenciação catafórica? Ele só vai se referir a um termo à sua frente, nunca a um termo anterior, certo? Então vamos lá. Lembro, inclusive, da nossa aula de literatura, nós pegamos o poema Navio Negreiro, do Castro Alves, e tinha lá, e essas crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Vocês lembram dessa passagem das nossas aulas de literatura? Pronto. Quando eu tenho esse texto lá do Navio Negreiro, e essas crianças cujas
bocas pretas regam o sangue das mães. O cujas faz referências às bocas, certo? Ok? Não é a crianças, ok? Uma coisa interessante é que o cujas, ele não vai admitir artigo na frente. Ele já se liga diretamente com o substantivo. E essa variação que ele vai sofrer é como se ele já aglomerasse ali o artigo. Então, tem muitas questões que vai ter assim. Cujas as bocas pretas. Errado. Por quê? Porque não se admite artigo entre o pronome cujo e o substantivo. Então, ele vai se ligar sempre, sempre, sempre direto. Então, vamos ver mais aqui um exemplo para vocês. Dos livros que li, cujas histórias eram maravilhosas, o que mais gostei foi o de fulano de tal, ok? Sempre, cujas histórias maravilhosas. Ou seja, o cujas, ele faz referência a histórias, certo? E maravilhosas também faz referência, vai concordar aí com histórias. Então, ele tem que concordar com o substantivo, no caso feminino e plural, nos dois exemplos que eu trouxe para vocês, certo? Então, os pronomes relativos fazem sempre referência a substantivos. Referência anafórica, para trás, e catafórica, para frente. O cujo é o único pronome que faz sempre referência catafórica. Os outros farão referência anafórica, ok? Valeu, pessoal! Terminamos a nossa aula. A aula hoje um pouco diferente, com mais participação minha, certo? Eu espero que tenha gostado. Valeu, um abraço, até a próxima!